explorando as mentes brilhantes que nos guiam e inspiram. O conhecimento é a chave que irá construir o nosso futuro. Mente em Foco, a fascinante ciência do aprender e ensinar. Hoje vamos falar sobre Jean Piaget. Desde muito jovem, ele sempre foi muito curioso. No início, o interesse era pela biologia, mas com o tempo começou a se perguntar como o conhecimento se formava. E aí que entra a teoria de Jean Piaget. Ele descreve o desenvolvimento cognitivo como uma progressão através de 4 avanços diferentes, onde o pensamento das crianças se torna progressivamente mais avançado e complexo. Boa noite, galera! Hoje o programa tá chique, tá intelectual, mas não é aula não, tá? Vamos receber um cara que entende muito de criança. Ele repara mais em criança do que em mãe em shopping. E com vocês, Jean Piaget! Tudo bom? Piaget, você ficou famoso estudando as crianças. Como isso começou? Você era só curioso ou você queria entender por que criança faz tanta bagunça? Um pouco dos dois. Eu queria saber como as crianças pensavam, que é diferente dos adultos, e elas têm uma maneira própria de enxergar o mundo. Tipo quando a criança acha que a lua tá seguindo ela? Exatamente. Ela tem um pensamento egocêntrico. Então ela pensa que tudo gira em torno dela. Então, basicamente, a criança acha que ela é o centro do universo. Sim. E venhamos e convenhamos, tem adultos que ainda não superaram essa fase, né? E deixa eu te perguntar, como que as crianças aprendem? Elas aprendem experimentando, explorando e construindo o próprio conhecimento, não apenas com informações prontas. É tipo umas fases, vai passando de nível, tipo videogame? São praticamente 4 fases de desenvolvimento. A sensorial motora, que é quando os bebês começam explorando, que é de 0 a 2 anos aproximadamente. Tem a fase do pré-operatório, que é quando a imaginação começa, então é de 2 até aproximadamente 7 anos. A operatório concreto, que é quando ele começa a lógica, então varia de 7 a 11 anos, que é quando ele começa o desenvolvimento, do diferenciar o que é lúdico do que é realidade. E tem o operatório formal, que é quando ele já tem um pensamento complexo, que é a partir dos 12 anos. Estágios de desenvolvimento cognitivo. Primeiro, sensório-motor. Segundo, pré-operacional. Terceiro, operacional concreto. E quarto, operacional formal. Somente depois de passarmos por todas as etapas, em que a idade pode variar, seremos capazes de atingir a inteligência humana plena. 1. O estágio sensório-motor. Do 0 aos 2 anos. Na fase sensório-motora, desenvolvemos através de experiências e movimentos os nossos 5 sentidos. O nosso cérebro quer ver, ouvir, cheirar, saborear e tocar tanto quanto possível. Primeiro começamos com reflexos simples e logo depois desenvolvemos nossos primeiros hábitos. A partir dos 4 meses de idade, tomamos consciência de coisas que vão além do nosso próprio corpo. E, à medida que envelhecemos, aprendemos a fazer as coisas intencionalmente. Marco fundamental no desenvolvimento da memória de trabalho, ou, nos termos de Piaget, na nossa compreensão da permanência do objeto. Antes disso, nossa mãe podia mostrar e depois esconder um ursinho, e pensaríamos que ele sumiu. Depois, entendemos que os objetos continuam existindo, mesmo quando não podemos vê-los. Começamos a ficar curiosos sobre tudo. Queremos cheirar flores, provar comida, ouvir sons e conversar com estranhos. Para explorar mais, nos movemos. Aprendemos a sentar, engatinhar, ficar em pé, andar e até correr. Este aumento da mobilidade física leva consequentemente ao aumento do desenvolvimento cognitivo. Mas continuamos egocêntricos, o que significa que só podemos perceber o mundo do nosso próprio ponto de vista. 2. O estágio pré-operacional. Dos 2 aos 7 anos. Nosso pensamento é categorizado principalmente por meio de funções simbólicas e pensamentos intuitivos. Temos muitas fantasias e acreditamos que os objetos estão vivos.
Como não somos capazes de aplicar operações cognitivas específicas, Piaget chamou esta fase de pré-operacional. Aprendemos a falar e a compreender que palavras, imagens e gestos são símbolos de outra coisa. Quando desenhamos nossa família, não nos preocupamos em desenhar cada pessoa em escala, mas sim com seus significados simbólicos. Adoramos brincar de faz de conta, o que nos permite vivenciar algo novo e, por volta dos 4 anos, a maioria de nós fica muito curiosa e faz muitas perguntas. Queremos saber tudo. Podemos chamar isso de nascimento do raciocínio primitivo. Piaget chamou de era intuitiva, porque embora percebamos que temos uma vasta quantidade de conhecimento, não temos ideia de como o adquirimos. Nosso pensamento nesta fase ainda é bastante egocêntrico. Achamos que os outros veem o mundo como nós e ainda não entendemos que o veem de forma diferente. 3. O estágio operacional concreto. Dos 7 aos 11 anos. Finalmente descobrimos a lógica e desenvolvemos operações cognitivas concretas, como classificar objetos em uma determinada ordem, dar uma conclusão e depois fazer uma generalização. E agora, temos o conceito de conservação. Entendemos que se passarmos o suco de laranja de um copo normal para outro mais alto, a quantidade permanece a mesma. Nossa irmã mais nova escolherá o copo mais alto, pensando que conseguirá mais. Pela mesma lógica, só agora podemos entender que se 3 mais 5 é igual a 8, então 8 menos 3 deve ser igual a 5. Nosso cérebro aprende a reorganizar nossos pensamentos, a classificar e construir estruturas mentais operacionais concretas. Por exemplo, sabemos agora que podemos reverter a ação fazendo o oposto. Entusiasmados com nossas novas habilidades mentais, as aplicamos em conversas, atividades, quando aprendemos a escrever e na escola. Como resultado, passamos a nos conhecer melhor. Começamos a compreender que nossos pensamentos e sentimentos são únicos e não necessariamente os mesmos dos outros. Isso significa que aprendemos a nos colocar no lugar do outro. 4. O estágio operacional formal. A partir dos 12 anos. Na adolescência, nos tornamos formalmente operacionais. Agora temos a capacidade de pensar de forma mais racional sobre conceitos abstratos e eventos hipotéticos. Nossas habilidades cognitivas avançadas nos permitem compreender conceitos abstratos como sucesso e fracasso, amor e ódio. Formamos uma compreensão mais profunda de nossa própria identidade e moralidade. Agora também pensamos que entendemos por que as pessoas se comportam da maneira que se comportam e, como resultado, podem se tornar mais compassivas. Nosso cérebro agora pode fazer raciocínio dedutivo, o que significa que podemos comparar duas afirmações e chegar a uma generalização lógica. Nossas novas habilidades mentais nos permitem planejar nossa vida de forma sistêmica e priorizar aspectos importantes. Além disso, podemos fazer suposições sobre acontecimentos que não têm necessariamente nenhuma relação com a realidade. Agora também podemos filosofar e simplesmente pensar sobre o próprio pensamento. Nosso novo senso de identidade agora também cria pensamentos egocêntricos, e alguns começam a ver um público imaginário observando-os o tempo todo. Piaget acreditava na aprendizagem ao longo da vida, mas insistia que o estágio operacional formal é o estágio final do nosso desenvolvimento cognitivo. Os primeiros interesses de Jean Piaget foram os animais, e ele publicou o seu primeiro artigo científico sobre pardais albinos em 1907, quando tinha apenas 11 anos. Em 1920, começou a trabalhar com testes padronizados de inteligência. Ele percebeu que as crianças mais novas cometem consistentemente tipos de erros que as crianças mais velhas não cometem. Concluiu que deveriam pensar diferente e passou o resto da vida estudando o desenvolvimento intelectual das crianças. Aprender não é decorar, é saber pensar quando não se sabe o que fazer. A Cognibox transforma a brincadeira em desenvolvimento. Com ela, a criança constrói, erra
tenta de novo e aprende de verdade. Mais do que conteúdo, ela desenvolve o pensamento. Cognibox, aprender é construir. E qual o papel do professor nesse processo? O professor deve ser o mediador, criando situações para que o aluno descubra e pense por si mesmo. E qual conselho você daria para quem trabalha com crianças? Olha, primeiramente é respeitar o tempo de aprendizagem de cada criança e incentivar a curiosidade. Ah, sim. Muito obrigada pela nossa conversa, foi maravilhoso. Eu que agradeço. E muito obrigada a você que assistiu a gente até aqui. Até o próximo episódio. Tchau! Hoje aprendemos que o conhecimento não nasce pronto, ele é construído com o tempo. Com Jean Piaget, entendemos que cada criança aprende de um jeito e no seu próprio ritmo. Ensinar não é pressionar, é compreender e orientar.